Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui em mais um Bom Papo. Eu sou o Thiago Abdala. Hoje, em um ambiente assim, um tanto quanto inusitado, estamos aqui no nosso festival gastronômico em Pirenópolis. Esse final de semana está sendo a abertura desse festival e eu estou com uma convidada aqui que assim, eu tenho até um pouco de dificuldade de apresentar, se é artista, cozinheira, professora. Estou com a Bárbara Frazão. Bárbara, muito obrigado. É um privilégio te receber aqui. Obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui para vir no Bom Papo. E eu espero que a gente tenha um bate-papo muito bom aqui, porque eu sei que a sua história, como já tem sido, né, vai inspirar ainda mais através desse nosso bate-papo aqui. Obrigada a vocês pelo convite. Para mim é uma honra participar do festival, estar aqui com vocês, me ter a oportunidade de conhecer parceiros, pessoas novas. É sempre legal, é sempre uma troca. E uma forma da gente continuar crescendo. Como você falou, muitas frentes, eu sou um pouco de tudo isso, então quando as pessoas pedem para eu me apresentar, né, eu falo assim, eu sou primeiramente mãe, então essa daí é o meu primeiro grande papel, e junto desse papel eu desempenho papel como professora, então estou dentro de uma universidade, formando, capacitando profissionais que eu preciso, né, para trabalhar junto comigo nas minhas outras frentes, que é a parte de empreendedora com o restaurante, eu tenho o Afeto, que funciona há 2 anos e meio, e também nas redes sociais, em todas essas frentes aí. Hoje a gente tem uma empresa de produção de conteúdo digital, então tudo isso acabou que tudo que eu faço virou uma fonte, um negócio, isso. Bárbara, que legal, assim, um dos objetivos do nosso podcast aqui é justamente ouvir as histórias de pessoas que nos inspiram, né, e que estão sendo referência. E eu acho que tem tudo a ver, né, a gente começar falando um pouco dessa trajetória sua na gastronomia. Né? Como é que foi, assim, quando você começou? É um sonho de criança, sempre foi? Conta um pouquinho pra gente. A cozinha, ela chegou para mim de uma forma muito informal, familiar, totalmente despretensiosa, eu não tinha nenhum vínculo profissional com a cozinha, mas ela sempre se fez presente no meu dia a dia. Minha mãe sempre cozinhou e sempre que eu me lembro assim de grandes momentos em família, a cozinha era o centro de tudo, na verdade. Então, tudo estava ali e a gente tinha essa parte do vamos comer, vamos beber. Eu tenho uma família que é mineira, que tem forte presença na cozinha. Então, eu tenho uma tia que gosta muito de cozinhar e que fazia as coisas com a minha mãe, com a minha avó. A minha mãe aprendeu com a minha avó por parte de pai. E o outro lado da minha família é paraibana. Então, eu tenho essa veia nordestina e mineira muito forte, que são duas cozinhas que me representam, que me formam e também que eu adoro. Então, todas as vezes que eu me lembro, assim, pensando, cara, como que era? Eu sempre estive nesse meio, comendo alguma coisa, preparando. Então, o momento de preparar a comida era aquele momento de reunir. Quando eu não estava com a família grande, a minha mãe estava sempre ali fazendo alguma coisa e me deixava participar. Então, hoje, essa relação que eu tenho com os meus filhos de proximidade, de, enfim, construir com eles também um pouquinho desse aprendizado com a cozinha, que para eles eu olho pelo lado da autonomia, da independência, eu sempre tive com os meus pais. Então, surgiu de uma forma muito leve, muito natural. E aí, quando eu tive que escolher, eu falei assim, poxa, eu vou para esse lado. Inicialmente, cogitaram a nutrição, alguma coisa assim, principalmente pela parte do ensino público, né, que há 12 anos, quando eu me formei, não tinha universidade pública de gastronomia. E aí, eu falei assim, não, eu preciso pensar direitinho. Aí, meu pai falou, Bárbara, eu acho que você tem que pensar direito, tem que ser alguma coisa que te representa, que você goste. Então, assim, escolha o que você quer, não escolha o que as pessoas querem para você, porque você vai ser o que você quiser ser. Então, eu te apoio. Na época, assim, ele até brincou, ele falou assim, ó, é até a faculdade, depois daí é com você, então escolha bem, porque é até aqui onde eu posso e onde eu vou te ajudar. Então, assim, eu tenho 2 pais que lutaram muito pela minha formação. Eu sei o quanto eles batalharam, o quanto eles deixaram de fazer coisas para eles, para poder honrar com essa parte. Então, eu sempre falei assim, poxa, a escolha ela tem que ser muito certeira, ela tem que ser muito correta, e eu tenho que fazer disso o melhor para mim. Então, eu peguei, falei, não, eu vou fazer gastronomia. Meus pais sempre apoiaram. Escolhi a universidade onde eu ia cursar, em Brasília mesmo, que é onde eu moro.
E desde então, estou inserida. E aí que é nesse mundo profissional, que para mim era muito novo. Embora a cozinha já fizesse parte dessa minha vida, mas a parte profissional é muito diferente, né? Eu acho que você que está no meio... para, assim, de ser só por prazer, né? E passa a ser um pouco por... quase como uma obrigação mesmo, né? O trabalho, então, tem que entregar, tem que fazer, tem que estar bom, tem que estar perfeito ali. E também por, assim, eu não ter essa família que tem um restaurante, pais que são cozinheiros ou que vêm de uma área de empreender nessa área. Você teve que desbravar. Eu tive que desbravar, literalmente. Até assim, a questão, eu conto isso para os meus alunos, até a questão dos restaurantes, sabe? Eu não era uma pessoa que, claro, sempre fui a restaurantes com os meus pais, mas sempre uma coisa muito mais simples, muito mais informal, descontraída. Aquela coisa dos grandes restaurantes, né? Isso começou, principalmente quando eu comecei a descobrir a gastronomia de um jeito novo, mais profissional e diferente. E aí eu também pude apresentar uma gastronomia diferente para os meus pais, né? Porque eu ia fazer um estágio, eles iam comigo, ou iam me visitar. E foi um desafio, porque eu via pessoas muito à frente, sabe? Aquela coisa de... Eu entrei na faculdade, eu tinha assim, nossa, eu sei cozinhar. Mas a questão da técnica, de conhecer ingredientes diferentes, de conhecer uma gastronomia moderna, contemporânea, isso eu não tinha. E eu falei, poxa, eu tenho que correr atrás, eu tenho que batalhar para ir atrás desse conhecimento. E eu comecei a fazer estágio, comecei a me dedicar a essa área de restaurantes mesmo. Então, fui para o Dom, meu primeiro estágio foi no Dom, que na época ele era o quarto melhor restaurante do mundo. Melhor restaurante do mundo. Então, assim, estar nesse restaurante para mim foi uma outra realidade de profissionalismo, de entendimento de cozinhas, uma cozinha de produção, uma cozinha de finalização. Ter um chefe que era conhecido mundialmente. E, assim, ser o quarto melhor restaurante do mundo tem um peso, né? Pois é. E isso era passado. E depois tive a oportunidade de estagiar com a Helena, conheci o mundo de São Paulo, que eu falei assim, é outro mundo também da gastronomia. Eu moro em Brasília. E foi um choque muito grande, assim, quando você entrou num restaurante tão pegado, assim, porque eu imagino que eu tenho alguns amigos que cozinham também lá de Goiânia, a gente tem alguns chefes lá que são referência também. E, assim, das conversas que a gente troca, todos falam que o ambiente da cozinha é extremamente sob pressão, né, o tempo todo. E eu não sei, assim, como é que foi esse impacto para você. Só uma estudante que gosta de cozinhar pega e entra num meio tão pressionado, assim. Foi muito difícil, eu assim? lembro que, assim, para mim, quando eu entrei, eu falei assim, nossa, é tudo muito rígido, é tudo muito sério, todo mundo muito concentrado. E eu lembro de ter isso na minha cabeça, mas diferente das pessoas que se assustam, eu falei, bom, é isso. E é daqui que saem os melhores, pela posição, pela característica, é onde estão as pessoas que se dão bem, não que os outros restaurantes não tenham relevância, mas, poxa, para ele ser o quarto melhor restaurante do mundo, ele tem alguma coisa a entregar, ele tem um diferencial. Então, eu tomei aquilo como um aprendizado e falei, cara, eu tenho que... E na época a gente tinha uma cozinha de produção e uma cozinha de finalização. E a cozinha de finalização é onde eu queria estar, porque era onde montava os pratos, onde tinha acesso ao menu que ia ser entregue para o cliente. Exatamente, ali, né? Aquela parte que todo mundo gosta. E a parte de produção, não que ela não tenha importância, ela é o coração da cozinha, mas é o picar, é a parte mais ali das bases. E que, claro, foi fundamental, mas todo mundo brilha o olho pela cozinha de finalização, que até mesmo é onde os clientes te veem. Então, tem todo aquele glamour que a gente sabe que, assim, que o glamour, a cozinha, ela é o mínimo disso. E todo o trabalho é um trabalho realmente pesado, como você mesmo falou. E eu falei assim, poxa, eu quero chegar lá. E os melhores da cozinha de produção, os que se destacavam ali, iam para essa parte de finalização. E aí eu fiquei 4 dias e a chefe falou, Babi, né, porque ela não era Babi, né? Ela falou, Bárbara, Maria é o nome dela, nunca vou esquecer. Ela, Bárbara, surgiu uma oportunidade, e aí, você quer? E aí eu lembro que até a jornada de horas, ela alterava. Então, a gente tinha um horário que a gente entrava de 7 às 15, e aí, a partir do momento que você ia para a finalização, você ficava de 10 às 15 e tinha uma outra jornada de noite, porque o restaurante ele funcionava de manhã e de tarde. Eu chegava antes dos chefes, eu tinha que deixar todo o pré-preparo. E aí outras responsabilidades vinham, mas assim, eu fiquei extremamente apaixonada. Durante o meu período também, eles estenderam o meu estágio, justamente por ser uma pessoa que estava ali entregando coisas legais. Então você sempre se destacou, assim, desde nova você já começou Então, sempre busquei, né? Porque eu acho que mulher, justamente as pessoas falam assim, ser mulher influencia, porque quando você está num
mundo de homens, principalmente pela falta de experiência, pela falta de noção desse mundo, eu acho que essa coisa de estar sempre à frente, de querer sempre mais e falar assim, eu tenho que correr atrás, fez com que eu buscasse muito mais. Então, ser um destaque não era um objetivo, mas era uma forma de mostrar o meu trabalho e mostrar que eu estava ali, pronta para tudo, presente para o que precisasse, disponível. Então, eu entendi isso muito cedo, né? E claro que a gente sabe que os desafios eles estão aí para todo mundo. E quem entrega, quem se destaca é reconhecido. E, Babi, nessa trajetória sua, né, logo no início você já foi para restaurantes que tinham grande referência, né? Por exemplo, a Helena Rios, né, lá o Mani de São Paulo. Então, assim, é fenomenal. E quem eram as suas referências? Ao longo dessa caminhada, quem que você se espelhava, assim? Então, a cozinha de casa, ela sempre vai ser a minha maior referência, né? Minha mãe cozinhando, ver minhas tias. Essa relação familiar sempre foi muito importante. Eu acho que todo mundo é construído por técnica, por aprendizado, por conhecimento. Mas, sem dúvidas, eu acho que o que marca são os valores, né? Família, o que a gente tem ali de troca é muito importante. Né? Porque, por mais que você cresça, por mais que você esteja nos melhores restaurantes do mundo, você vai sempre lembrar do que você aprendeu. Eu até me emociono, porque é isso, sabe? Todas as vezes, eu sou uma chorona nata, porque lá no restaurante não, no programa Quem Via, eu chorava, mas assim, eu não choro por qualquer coisa. Você viu que eu falei de várias coisas, mas aí quando eu falo, por exemplo, o que te emociona hoje, o que são as memórias, é justamente isso que me traz valor e me traz sempre uma referência de falar assim, poxa, o pé no chão, ele existe, e foi isso que me trouxe até onde eu estou. Nossa. Então, eu sempre penso muito nisso. Então, depois do programa, né, com a relevância, com os holofotes, né, porque, querendo ou não, assim, você já tem um destaque, mas as pessoas te olham muito mais, as pessoas te validam muito mais e te reconhecem também pelo que você entrega. Então, as pessoas me notaram muito pela forma, nossa, você falava o tempo todo da sua família. No final, na final, que legal que seus filhos estavam lá vibrando, torcendo por você e todo mundo reconhece por causa disso, porque, querendo ou não, essa força vem deles e é isso que me faz sempre falar assim, olha, por mais crescimento que eu tenha, por mais reconhecimento e por mais lugares que eu alcance, eles vão estar sempre comigo. E, assim, se a gente deixar por algum momento isso se perder, ou se a gente esquecer disso, eu acho que a gente perde a nossa essência. E que é o grande valor, porque eu falo assim, quantas mulheres pensam assim, eu não posso colocar meu filho, eu não posso colocar minha família, porque é um tabu, né? Mulher não pode, porque a gente tem, além de todas as atribuições, a gente tem essa coisa, tem filho, você aguenta a jornada de trabalho, Então, todas as mães passam por isso. E eu falei assim, não, isso é o que vai trazer valor para mim, é colocar a minha casa, os meus filhos. Tem dia que é uma loucura, mas assim, eu estou sempre com eles por perto. Então, eles estão aqui eu estou aqui no festival, eles estão comigo. E é claro que dá para fazer isso sempre. Às vezes é muito cansativo para eles. Então, no momento que eu falo assim, não, eu tenho que respeitar também o tempo deles, saber que eles são crianças, que eles têm outras coisas. Mas sempre que eu posso, eu olho para essa construção e eu lembro de tudo que foi ensinado e de todos esses valores que eu acho que são os valores mais importantes para eu passar para os meus filhos, né? Que é justamente a garra, o respeito. E eu acho que quando a gente tem isso com o outro também, o carinho com o outro, de saber respeitar, de estar em todos os lugares e olhar para o outro como seres humanos mesmo, de pessoas que vão construir. Então, eu tento levar isso para a minha vida, que não é o fato de eu estar aqui e de ser uma profissional, que eu tenho que olhar para o outro de uma maneira como se ele fosse menos. Muito pelo contrário. Poxa, eu estou aqui, João Vitor me ligou ontem e falou, Babi, sou responsável pela sua praça, o que eu posso te ajudar? Eu falo... Aí eu lembro dos meus estágios. Eu falei, cara, eu lembro das pessoas que olharam para mim naquela época. Eu falo assim, poxa, dá atenção para essa pessoa, ser importante e que ele possa aprender comigo nesse festival, como eu pude aprender com outros profissionais na época que eu estava ali. Porque a nossa vida é formada de oportunidades. Todas as que eu tive, eu aproveitei. Porque eu sabia que, assim, eu não era uma pessoa que tinha um restaurante me esperando para fazer aquilo ali acontecer. Não, eu tinha que buscar isso. Eu construí meu restaurante, eu busquei as pessoas e eu fiz com que essas pessoas tivessem também importância dentro desse crescimento. Então, hoje minha mãe trabalha comigo, meu marido trabalha comigo, todos os meus funcionários, assim,
são meus alunos. Então, assim, todos os meus colaboradores, eu não gosto nem de usar essa palavra funcionário, mas os meus colaboradores foram ou são alunos. Então, foram porque eles alguns já se formaram e continuam comigo, e outros. Então, assim, no primeiro semestre eu falo, aqui, ó, uma estrelinha que está pronta para brilhar, vamos lá. E eu acredito muito nesse potencial. Quem não tem alguma coisa que está comigo, então... A Maria é uma moça que trabalha lá em casa há muitos anos. Cuidou de mim quando eu era pequena. E aí ela falou, Bá, eu quero trabalhar no seu restaurante. Eu falei, então vamos, Maria, vamos. E hoje ela está lá, ela me ajuda. Babi, então... e você não vê dificuldade, por exemplo, porque existe, assim, um certo, não é limite, mas assim, uma certa delicadeza quando a gente traz esse tipo de gente para dentro do nosso negócio. Muito. Né? E como é que você lida com isso? É tranquilo, assim? Você não vê dificuldade? Então, a dificuldade, ela existe, né? Porque o limite entre você... Porque eu falo assim, poxa, hoje eu sou a chefe da minha mãe, eu estou com ela ali, não é que eu sou a chefe dela, mas eu e ela lideramos uma cozinha. E é claro que nós temos que estar muito bem alinhadas para que a nossa cozinha aconteça. Então, eu tenho plena confiança nela, e ela sabe o que eu preciso também, para fazer com que o negócio aconteça. Então, a gente conversa muito, mas eu falo para ela, na hora de cobrar, a gente se cobra, tanto ela de mim, como eu dela, né, nessa relação de poder cobrar no sentido de falar assim, olha, a gente está aqui pelo nosso negócio, pelo que a gente acredita, pelo que o afeto é. É delicado, porque é minha mãe, assim como os meus funcionários, os meus colaboradores são as pessoas que eu gosto, que são pessoas que têm ali um certo grau de... Mas, olha, eu acho que a gente tem aquela coisa de... se eu estou ali, se eu estou confiando no seu trabalho, eu acho que também tem que ter algo em troca. Você não quer trabalhar comigo, você não quer ter essa oportunidade. Acho que o respeito, ele permeia todas as nossas relações. A partir do momento que eu te respeito, você também tem que me respeitar. E dentro do respeito existe o compromisso, existe... a seriedade, existem os momentos. Então, eu adoro sentar com todo mundo no final, e isso acontece muito lá na Afeto. Se você chegar lá um dia depois do nosso serviço, provavelmente a gente vai estar sentado comendo um lanche, ou que eu preparo para eles no final. Então, eles estão ali, enquanto eles estão limpando, nesse final de semana mesmo, antes de vir, enquanto eles estavam limpando, eu estava fazendo um sanduíche para eles, preparando para todo mundo. Nossa, que legal, mano. Aí fiz o sanduíche, e aí eu falei assim, vamos esperar todo mundo terminar, e é todo mundo. Da pessoa que está ali finalizando, que é meu cozinheiro, minha mãe, até as pessoas que estão na parte de higienização, que é uma parte muito pesada. Eu falo, olha, vamos esperar todo mundo, vamos sentar, todo mundo senta, come. Junto, eu faço questão de sentar junto com eles, a gente almoça junto. A comida que eu como é a mesma comida que eles comem. Minha mãe que faz a comida dos funcionários, eu falo, gente, vocês têm o privilégio de comer a comida da Dona Mari, que é a comida que eu como em casa. Então, assim, eu acho que a cobrança, ela pode vir de uma forma séria, mas também de uma forma respeitosa, não de forma alguma humilho as pessoas que estão comigo, porque eu acho que essa não é a forma como eu gosto de ser tratada. E existe esse estigma, né, dentro da cozinha de que... Então, de que você tem que gritar, é lógico que existem momentos que você tem ali eu tenho os meus momentos, não vou mentir que existem momentos onde eu vou dar um grito, eu vou fazer o negócio acontecer de um jeito diferente porque precisa, mas todo mundo sabe que eu não vou xingar, não vou desrespeitar ninguém que está ali, porque não é da minha criação, da minha índole, mas tem um momento que o sangue ferve, que o cliente precisa do prato e que as coisas ali de alguma forma não andam. E a postura da liderança, ela exige que a gente tenha um pulso de retomar ali as rédeas, de fazer com que o negócio aconteça. Mas as pessoas, no geral, fazem uma avaliação, uma troca que eu faço. Eu falo assim, olha, gente, com muita seriedade, eu acho que eles sabem o que eles podem encontrar comigo e eu sei também o que eles podem... e o que eu posso contar com eles, né? Então, essa troca, ela é real e ela existe. É muito mais difícil? Você perguntou, né? É muito mais difícil. Porque a gente tem aquele carinho, a gente tem aquele apego, mas na hora de cobrar, eu cobro. Eu falo, gente, eu não posso, porque o meu negócio ele precisa funcionar, o afeto ele precisa observar. E uma coisa que eu converso muito com eles é que, atrelado ao nome do afeto, existe o nome da Bárbara, o nome da Babi, que vai ser sempre uma imagem que, querendo ou não, eu construí junto com eles. E essa imagem, ela tem um peso, né? Então, assim, as pessoas olham para mim,
o erro do outro, ele vai sempre refletir em mim, do afeto. Quem é a imagem do afeto? Quem é a pessoa que está representando? Tenho várias pessoas, eu tenho 11, 12 funcionários, num espacinho bem pequenininho, mas acontece. Mas as pessoas sempre me olham, então eu tento trazer essa responsabilidade. Eu falo, eu quero que vocês se vejam futuramente no meu papel. Porque eu quero que vocês saiam daqui, que vocês cresçam, que vocês sejam empresários, que vocês tenham os próprios negócios. Babi, você falando assim, à medida que você vai falando, eu fico lembrando também um pouco da nossa história lá no frigorífico, né? Nós somos uma empresa familiar, eu trabalho com meu pai, ele é o fundador lá do frigorífico, e né, em muitos momentos você comentou que o que te move não é só a capacidade de execução e gostar, mas é o todo, né? A família, aquilo que sua mãe gerou em vocês, esse ambiente da mesa, da família, da cozinha. E assim, eu tenho como referência para mim também que o negócio por si, ele é só um negócio. Assim, o que me motiva a continuar todos os dias é o legado que foi construído, né? E que eu entendo como responsabilidade que eu devo dar continuidade a esse legado. Né? E lá a gente tem muitos funcionários também. E isso é uma coisa que a gente prega sempre. E agora, assim, falando de família, né, não tem como falar de Babi sem um feito histórico, né, que foi o MasterChef, atual campeã do MasterChef profissional. Como é que foi para você, assim, Babi? Isso tudo, qual foi o peso da sua família nisso tudo? A gente viu em vários episódios o quanto você se emociona realmente ao lembrar da sua mãe, né, o prato da final ali. Eu vi que você falou muito sobre a sua avó, né? Até na sobremesa ali, eu lembrei dos meus avós aqui. Então, qual foi o peso assim da sua família nessa jornada que foi o MasterChef? Olha, eles sempre tiveram presentes, por incrível que pareça, assim, a gente tem a rotina, né, de gravação, a demanda que é grande. Mas eles sempre me apoiaram. Eu nunca tive essa coisa de ter a responsabilidade da família, sabe? Eu acho que meus pais sempre me entregaram assim, olha, eu quero que você dê o seu melhor. E sempre falaram assim, a melhor e a pior coisa que alguém pode te dar é responsabilidade e confiança. Porque cabe a você entregar, né? E fazer com que aquilo ali realmente aconteça. E eles sempre colocaram dessa forma. E aí, quando eu contei para os meus pais, eles ficaram muito felizes. E assim, eles se emocionaram muito, porque eu acho que era um presente, né? Eu falei para eles, olha, esse é o presente que eu posso dar para vocês, assim, de conquista mesmo, com relação à profissional que eu sou. Não que o afeto não seja, não que as coisas que eu faço na internet não sejam, mas é um troféu, exatamente. E ao final a gente recebe um troféu. Eu falei assim, hoje esse troféu ele representa não só a minha busca, a minha luta, mas a luta deles também. Do tipo assim, ganhei, trouxe tudo isso porque uma coisa muito legal e que eu queria era não ganhar a qualquer custo, era ganhar mostrando quem a Babi era. Então, eu acho que além da marca, né, de ser uma campeã do MasterChef, mais que isso, eu sou reconhecida pela minha família, pelos meus valores, pelos meus filhos, pela construção, pela mulher que eu sou, de colocar todos esses valores como chave fundamental para a profissional que eu sou. Então, isso acaba sendo de grande importância. E, para mim, era isso. Eu fui... Se você falar assim, você achava que você ia ganhar? Não, eu não achava que eu ia ganhar. Eu nunca fui com essa ideia de que, tipo assim, eu tenho que ganhar, porque eu acho que as pessoas ficam naquela... É um reality show, é uma competição, e as pessoas ficam ali, e aí, você vai ganhar? Qual é a sua... Lógico que todo mundo quer ganhar, lógico que eu tenho um instinto de competição e que isso foi mostrado, e eu acho que o fato de eu não ser uma pessoa agressiva, de eu ficar falando disso o tempo todo, não me diminui como competidora, como profissional. Muito pelo contrário, eu falo assim, eu estava ali sempre presente, as pessoas como... Não talvez como marca, não talvez como uma competidora que deixasse a marca do tipo vou ganhar o tempo todo, mas sempre dando o meu melhor e construindo o que eu podia construir ali dentro no momento que eu tinha aquele espaço de fala. E nesse momento que foi me dado, eu sempre consegui alcançar o meu objetivo, que era falar do meu restaurante, falar das minhas atribuições como profissional, como mulher, dos meus valores, o que eu trago para dentro da minha cozinha. E aí eu falei assim, poxa, que legal que foi ganhar, e com certeza isso se concretizou como um prêmio para a família inteira. Com certeza. E eu acho que para o meu pai, que sempre valorizou muito, meu pai sempre foi uma pessoa que trabalhou muito dentro de casa, que assim,
deixava de fazer as coisas, as melhorias para ele, do tipo, não vou comprar um carro novo porque eu tenho outras coisas para zelar dentro da família. Porque era assim, a gente ia trabalhando com o que... Não tive uma família que sempre tive uma vida muito confortável, mas eu sei que foi muito confortável justamente para priorizar o conforto para mim e não para eles. Então, eu sempre tive um pai que trabalhou muito, mas... Meu pai sempre trabalhou muito, mas sempre esteve muito presente, né? Meu pai era o cara que trabalhava fora, porque minha mãe demorou mais a trabalhar, eu já estava mais velha. Então, meu pai trabalhava fora, mas sempre ia almoçar em casa, me pegava na escola. Legal. Então, são coisas que eu faço hoje com os meus filhos. Eu falo assim, que te marcaram, trabalho muito, mas o horário de buscar as crianças, o horário do almoço... É por isso que eu me tornei professora muito cedo, porque eu sabia que eu queria fazer isso com os meus filhos. E dar aula era uma coisa que eu tinha uma rotina mais tranquila do que de restaurante. E aí eu falei assim, vou para essa área de docência porque eu consigo organizar melhor os meus horários, e foi assim que eu fiz com os pequenos quando eles nasceram. Então pude organizar melhor os meus horários, depois fui encaixando coisas novas. E aí eu falei, poxa, isso vai ser um marco. Foi um grande presente quando eu cheguei meu principal objetivo era inicialmente não sair no primeiro episódio, depois top 10, e depois eu falei assim, não, eu acho que depois que eu comecei a olhar, eu falei assim, eu acho que top 5 eu vou chegar muito feliz. E aí eu cheguei no top 5, e eu lembro que quando eu cheguei no top 5, eu falei, foi mais ou menos a época que eu contei para os meus pais, porque eles não sabiam, porque eu não queria gerar ansiedade neles. Eu sabia que eles iam ficar muito... Eles não sabiam que você estava numa MasterChef? Não sabia que eu estava fazendo a parte da coisa. Não contei. O pessoal... Mas, assim, o ideal é que você não conte, né? E aí, só que as pessoas acabam contando para os outros. E aí, só que as pessoas começaram a ficar sabendo. Tipo assim, as movimentações, as pessoas começaram a querer ficar sabendo. Aí eu comecei a ficar com medo dos meus pais saberem por outra pessoa que não fosse eu. E aí eu falei, não, vou contar. Mas era justamente para não gerar essa ansiedade. Meu marido sabia, que meu marido me ajudou a me inscrever. Então eu tive o apoio. Então o Rafael, nessa época, foi assim, o meu grande aliado, meu grande alicerce, porque foi a pessoa que, além de segurar todas as ondas, ele chegou a fazer um evento do restaurante sem a minha presença lá. E as pessoas não sabiam por quê, que eu estava fora. E aí, então, assim, e o Rafael, ele é advogado, então ele realmente abraçou a demanda com as crianças. Então, a jornada de ficar com as crianças em tempo integral, mesmo trabalhando. Então, assim, eu falo, todo o cargo que a mulher leva ali, todo esse fardo, né, que a mulher leva de ter que ser a única responsável. Eu falei, não, gente, nesse período o Rafael foi totalmente... entregue, e ele foi muito parceiro nesse sentido, e ele falou isso quando eu me inscrevi. Ele falou, não, vai, eu tenho certeza que você vai passar, eu tenho certeza que vai ser você. E fez a minha inscrição, me ajudou a construir o vídeo, fez toda a parte de vídeo, enfim, de inscrição, que eu falei, eu acho que não... Cismou com essa história de MasterChef. Ele falou, não, acho que você vai se dar bem e tal. E foi para ele a primeira pessoa também que eu liguei quando eu saí, né, que eu fiquei sabendo que eu estava na final. Eu fiz uma ligação de vídeo para ele, eu falei, e assim, a gente entra no programa, a gente sabe como que vai ser, e a gente sai, a gente fala assim, cara, eu não sei qual vai ser o dia de amanhã, como que vai ser o dia de amanhã, se eu votar, se eu não votar, porque é basicamente isso, né? Você entra ali a cada episódio, tem um jogo, e você sabe que uma pessoa vai sair. E eu fui muito tranquila, sabe? Aquela coisa de tipo assim, vou lá. Quando eu cheguei no top 5, eu falei assim, gente, eu tô no top 5. E eu era a única mulher. Aí eu falei assim, cara, agora é a hora que eu tenho de não só mostrar ainda mais essa mulher que eu sou. E aí eu falei, não, agora eu tenho que chegar nessa final justamente para honrar isso tudo. E para fazer com que essa história ainda seja ainda mais bonita, né? Então eu falei, agora sim, que se eu for a única mulher nesse top 5, se eu cheguei a ser a única mulher nesse top 5 e eu ganhar esse negócio, nossa senhora. Fabi, e assim, de uma fase para outra, como é que era? Como é que sua cabeça ficava assim, meu Deus, muita ansiedade ou assim, nem tanto? Não, assim, eu sempre fui uma pessoa muito, sabe, pé no chão. Eu acho que essa é a palavra. Ou na hora do de resultado saber que, ali, não, eu falo assim, de saber que as coisas elas vão acontecer, sabe? Não é, para mim, não ganhar o MasterChef também não seria motivo para um insucesso, para um fracasso, muito pelo contrário.
E eu tava ali muito tranquila, sabe? Aquela hora que eu falei, porque o pessoal falou assim, e aí? Gente, eu cheguei até a final, eu fiz o meu melhor. Dali pra frente, é um resultado que depende de jurado, que depende da avaliação dos outros e que não cabe a mim a decisão. Eu tô feliz demais de estar aqui. E o que eu podia para fazer, o que eu podia fazer para estar ali, eu fiz. Até pensar no menu e entregá-lo completo, coerente, no que eu me propus, eu entreguei, o que podia ser feito, eu fiz. Se não fosse ali, gente, ia ser outro momento, ia ser outro lugar, porque não era para ser. Eu falei assim, foi o meu melhor. E eu falei assim, isso aqui me representa, isso aqui é a Bárbara, isso aqui era o que eu queria mostrar. Se isso aqui não for um menu para ser campeão do MasterChef, se não for para me coroar dessa forma, eu não ia trazer outra coisa. Tanto que, assim, as pessoas ficaram muito, né, naquela coisa, o que ela vai levar? Porque ela tá... O finalista é um baita confeiteiro, o que ela vai levar? As pessoas... Eu acredito que as pessoas imaginaram, e também me falaram muito isso, que eu ia mudar muito o meu estilo de cozinha, que eu ia trazer uma coisa totalmente, assim... disruptiva, assim. Diferente, justamente. E, assim, e foi muito diferente, mas foi diferente dentro do que eu faço. Né? Eu trouxe o afeto, eu mostrei o afeto. Lembrando da família, lembrando do seu avô. Lembrando desses momentos. Nossa. Então, eu até brinquei que eu queria ter feito um bolo. O bolo que eu fiz de fubá, ele foi uma versão nova, adaptada. Porque eu lembrava da minha avó fazendo um bolo, que ela cozinhava um angu na panela. Era um bolo feito de angu cozido. E que ela esfriava esse angu, ela até enchia a pia assim, de água para poder esfriar o angu, para não colocar o ovo quente para o ovo cozinhar. E eu lembrava dela fazendo isso. E a gente, há um tempo atrás, no grupo da família, a gente falou assim, alguém tem a receita? E minha tia tem um livro escrito, assim, sabe? Aí tirou uma foto, me mandou. Eu falei, poxa, só que a gente tem a questão do tempo, a gente não sabe como que vai ser a dinâmica. E eu falei assim, poxa, na hora eu falei, não vai dar tempo de fazer esse, mas a minha mãe faz um bolo de fubá também, que é uma delícia, super rápido. Aí eu peguei, adaptei a receita, entreguei e foi show. E assim, eu acho que foi muito bonito justamente por isso, por ser verdadeiro, por ser realmente o que eu gosto de fazer, da forma como eu gosto de fazer. E você sempre foi criativa assim, Babi, ou isso aí foi sendo desenvolvido em você? Então, foi sendo desenvolvido, né? Porque hoje a cozinha, ela pede um pouco mais disso, dessa criatividade, né? As pessoas... Tanto que uma coisa que eu falei muito foi sobre essa relação da cozinha tradicional, caseira, mais informal. Porque tem muito valor essa cozinha, mas ela tem um valor amador. O valor dessa cozinha é um valor de amador. A sua mãe cozinhando para você, ela não vai ser profissional. As pessoas têm essa ideia. Né? Por isso que se questiona muito a cozinha afetiva, a cozinha de memória. Mas para mim ela existe. Né? Isso é uma grande polêmica na gastronomia. Mas para mim ela existe. A partir do momento que a gente entende que cozinha é reunião. Gerar esse ambiente de mesa, onde as pessoas estão ali e tudo, né? Sociedade, como que a sociedade se forma, como que as relações acontecem. Quando a gente fala disso, a gente fala de sociedade. Falando de sociedade, a gente fala de construção da gastronomia, a gente fala de história da gastronomia, a gente fala de aperfeiçoamento da gastronomia, como que os hábitos mudaram. Então, assim, como que isso não existe? Pois é. Né? Então... quando você fala dessa cozinha, as pessoas remetem a coisas amadoras, sempre. O profissional, ele é só ultra moderno, ele é só ultra novo, é o que usa o ingrediente em pó, o que transforma o ingrediente em uma coisa que uma pessoa nunca imaginou, e na verdade não. A nossa construção de cozinha, ela vem justamente das nossas origens, das nossas raízes, do mais simples possível, e fazer o simples hoje ele é tão difícil. Né? Dentro de uma cozinha onde a gente tem tanta informação, tanta coisa, tem que ser bonito para foto, tem que ser bonito para comer, tem que ser bonito para os olhos. Então, assim, eu acredito muito numa cozinha mais simples, e foi uma coisa que eu defendi sempre ali dentro. E eu sempre vim com essa ideia de, cara, a minha comida, ela vai ser uma comida que ela vai ser sempre lembrada. Eu quero que alguém coma um croquete de vatapá e que ele saiba o que é um croquete de vatapá. Mesmo ele tendo uma carinha diferente,
Eu quero que eu apresente a minha comida e que eu não tenha que ficar rebuscando, que isso aqui é um creme à base de camarão seco e vegetais. Não, isso aqui é um croquete de vatapá. E vatapá é um preparo que ele está na nossa cozinha, ele faz parte da nossa cozinha, do nosso entendimento de cozinha brasileira, que é muito consumido em uma determinada região, mas que se espalhou, que tem diferentes maneiras de se preparar. Eu quero que as pessoas vão no meu restaurante e falem assim, tem aqui um disco de carne, que é um bolinho que eu sempre comi quando eu viajava com a minha família de carro, que a gente vê no interior do Goiás. Então, não tenho por que trazer um outro nome, sabe? Então, essa coisa do simples, eu gosto disso. Mas eu sempre tive que Mas como você me perguntou, buscar ser criativa, não na maneira de querer transformar ou rebuscar demais, mas de ser criativa, de acompanhar o próprio crescimento tá pedindo, assim, da minha área pede, né? O crescimento, a nossa evolução, a nossa construção como profissional, ela pede uma sacudida, uma reinvenção para que a gente não fique sempre no mesmo. Mas eu acredito muito no simples, na cozinha bem feita, mas que surpreende com sabor, que surpreende com uma memória. Então, a Helena falou uma coisa... A Helena me falou uma coisa, e as pessoas também falam muito disso, que ela falou assim, Bárbara, a tua comida, daquele jeitinho da Helena, a tua comida ela tem um negócio que é assim, ela faz a gente lembrar das coisas, seja do sabor, seja de uma vivência que a gente teve lá atrás. Então, a sua comida, ela resgata na gente alguma coisa. Ela fala assim, e toda vez que eu comi um prato seu aqui no programa, ela falou isso, na final, eu tive essa sensação de estar lembrando de algo na minha vida. Então, eu lembrei da minha avó, e hoje, eu lembro do teu sabor. Então, para mim, quando eu falo da tua comida, nossa, isso é muito legal, né? Então, ela falou assim, quando alguém fala assim, hoje vou trazer o prato da Babi, eu sei que vai ser algo que eu vou lembrar do sabor, que isso vai me remeter a uma comida bem feita, gostosa, e que não necessariamente eu vou pensar na apresentação, não que isso não seja relevante, mas que o que marca é realmente o que traz essa memória, e que faz ela lembrar de outras coisas. Isso é muito bom, você fazer com que as pessoas lembrem de momentos, de pessoas, de histórias, de vivências. E todos os jurados, em algum momento do programa, falaram isso para mim. E falaram disso também naquelas provas que tem as apresentações dos pratos deles, sabe? Então, o Fogaça se emocionou muito porque foi o retorno dele depois de uma temporada fora. E ele falou muito da família dele, da filha dele, que ele teve que se dedicar um tempo. Isso foi ao ar, né? A Helena, no menu dela, que ela apresentou, era um menu que um deles ela chamava de fragmentos e o outro acho que era memória, se eu não me engano. Que ela falou muito da avó dela. No menu do Jacan, que foi o menu que eu chefiei, que todo mundo falou assim, ali eu vi que você, mulher, você colocou todo mundo ali, que gerenciou a galera, e a gente aí viu que você era uma chefe mesmo ali. No menu do Jacan, nossa, ele falou da avó dele, ele chorou, sabe? Ele se emocionou, ele tirou, depois de revejo um episódio, ele tira uma receitinha que estava escrita a mão por ela. Então, assim, eu acho que todo mundo tem esse lado na cozinha, mas a cozinha ela virou tão profissional, tão rígida, tão séria, que é importante. Eu sei o rigor disso, eu aplico isso dentro do meu restaurante, mas tem um outro lado também, sabe? Que não pode ser perdido e que, assim, se depender de mim, ele não vai ser perdido, porque é o que me motiva. Mas todo mundo lembra disso. Até os mais profissionais que estão ali nos melhores restaurantes, com os mais estrelados. Então, assim, eu me inspiro em muitas pessoas que têm uma cozinha muito diferente da minha, que estão, assim, muitas vezes anos-luz à frente, no sentido de uma técnica, de reconhecimento mesmo, mas de usá-los como uma inspiração. Eu não preciso ser exatamente o que eles são, mas só de ser uma referência dentro do que eu faço, dentro da forma como eu escolhi trabalhar, para mim é muito legal, sabe? Assim, um baita reconhecimento. E trazer tudo isso para mim é muito bacana. Babi, que isso, eu tô impactado aqui, de verdade, eu não sei, eu tô até sem palavras, assim. Já caminhando para o nosso final, Babi, assim, se fosse para você falar, né, resumidamente, assim, o que mais te marcou no MasterChef, assim, qual foi a maior virada de chave que você teve, né, nessa jornada como um todo, o que seria?
A Babi professora, a Babi mãe. Eu vi como ser professora me ajudou, porque o professor, ele está ali à frente, ele direciona, ele coordena uma cozinha, ele coordena como um restaurante, mas ele tem a noção do horário, do tempo, ele tem a noção da oratória. Então, assim, as pessoas sempre falavam assim, nossa, a hora que te dava um microfone, você falava e você era objetiva, clara, e você passava o que você queria passar. Então, sem dúvidas, a oratória, essa coisa de ser professora, eu nunca fiz nenhum. O pessoal fala assim, media training, né? Que tem, é isso? Que o pessoal fala, nunca fiz isso. Foi a sala de aula. A questão do horário, da organização. Então, ser professora me ajudou muito nisso. Ter o afeto, o restaurante, me ajudou muito na agilidade, nesse senso de urgência. Eu sempre falei muito disso. O senso de urgência, só o restaurante te dá. Porque, querendo ou não, a aula ela é ali, ó. Eu estou programada, eu fiz as compras antes, eu sei como vai ser, eu tenho ali o perfil do meu aluno, como ele é. O restaurante te dá essa coisa tem muito imprevisto, eu imagino, né? E a rede social me deu a grande vantagem de estar ali frente às câmeras, né? Tipo assim, sei que tá ali, mas eu tenho que me desligar disso, senão o negócio não vai rolar. Eu tenho que fazer, eu tenho que pensar em outra coisa, tenho que pensar no que eu estou fazendo, me concentrar nisso para fazer. Então, querendo ou não, isso tudo me ajudou. Mas não foi uma mudança de chave, sabe? Eu falo assim, a nossa chavinha ela vai mudando ao longo da nossa vida. A gente vai entendendo que pequenas coisas têm sentido e têm valor. A gente não precisa mudar da água para o vinho, né? Eu penso muito nisso. Mas eu acho que a principal contribuição que o MasterChef teve para mim, como Bárbara profissional, isso em todos os sentidos, é que eu não preciso ser nada diferente do que eu sou. Então, eu vejo as pessoas se moldando muito para, eu não vou mostrar aos meus filhos, porque ser mãe numa sociedade como essa pode atrapalhar, porque isso vai me atrapalhar no meu horário, isso vai exigir que eu tenha que estar em casa em alguns momentos. E não, eu não vou esconder os meus filhos em nenhum momento. Eu não vou mudar o tipo de cozinha que eu faço, a forma como eu apresento as minhas coisas. Eu tenho muita como que diz quando a gente tem muito orgulho da cozinha que eu tenho, da forma como eu tenho. O afeto está dentro de uma feirinha, tem 14 metros quadrados, mas tudo que está ali dentro, cada prego, fui eu que coloquei, eu sei o valor que ele tem. Então, não caberia chegar não caberia chegar no MasterChef e fazer algo diferente, chegar numa final e fazer um menu diferente. Por que não fazer um menu que eu faço no meu restaurante, que é real, que tem todos os meus valores? Então, isso para mim foi muito forte, sabe? Tipo assim, siga no caminho que você tá, faça o que você faz, não tente, porque assim, é natural que a gente veja ali bons profissionais que a gente se inspira, porque tem ali dentro do MasterChef, pessoas, são 14 competidores extremamente competentes, e que ali tá todo mundo no mesmo nível para chegar à final. O que faz um ou outro chegar ali são detalhes. Eu não estou muito distante do primeiro cliente, do primeiro que saiu, não, gente. São detalhes. É claro que a gente se mostra de um jeito diferente, mas o que eu quero mostrar é que assim tem muita coisa, sabe? E a gente... O fato, eu falo isso, às vezes as pessoas falam assim, mas fala isso, eu falo isso justamente porque acho que isso é honesto a gente reconhecer que as pessoas são boas, são grandes competidoras, que estavam ali, grandes profissionais. E eu acho que reconhecer isso é também saber que quando eles me reconhecem como boa profissional, eles estão validando o mesmo que eu estou validando. Então, essa coisa de olhar para o lado, às vezes ver um colega com uma cozinha num toque diferente, porque a característica dele a gente tende a olhar e falar assim, epa, será que eu não posso fazer um pouquinho diferente e tentar mudar o nosso caminho? E eu acho que seguir no meu caminho foi a melhor escolha. Então, o MasterChef me mostrou isso, me mostrou essa potência, essa força que eu tenho comigo, que ser autêntico, que ser verdadeiro no que eu acredito vale muito, e que eu não preciso mudar o que eu sou para ser uma campeã. Né? Mudar absolutamente nada. Eu não preciso esconder a Babi mãe, eu não preciso esconder as minhas fragilidades, de me emocionar com a minha história. Então, esse foi o maior aprendizado, de seguir Babi, como eu sou. Acho que assim, uma das coisas que mais é marcante, assim, né? Lógico, agora conhecendo um pouco mais a sua história, te conhecendo, o quanto você não tem medo de ser vulnerável, né? E quanto isso nos marca.
você sendo tão verdadeira assim e vulnerável ao mesmo tempo, se expondo, né, isso marca muito e constrange. Então, assim... não precisa constranger, não. Eu acho que todo mundo, no fundo, é assim, sabe? Só que a gente se blinda um pouco do que a gente é para poder se mostrar, talvez, um pouco mais. Ou até mesmo para não se machucar tanto. Então, as pessoas falam assim... eu tive uma conversa, né, com o pessoal, e eles falaram assim... Como que é você lidando com frustrações? Eu falo, gente... eu acho que eu nem crio muita expectativa para não me frustrar. Não sei se isso é bom, se isso é ruim, mas eu não sou a pessoa que uma vez uma professora minha falou assim, você nunca está lá em cima, tipo, no auge da emoção, e você nunca está muito lá embaixo, você está sempre... Consistente. Mas é isso, é saber que todo mundo tem dificuldade, saber que todo mundo tem dores. Eu não sou diferente disso. Então, me colocar de igual para igual com todo mundo, saber que todo momento é hora de aprender com alguém. Então, assim... Aprendi muito, sabe, no MasterChef, desde o momento que eu saía da minha casa, de falar assim, estou deixando os meus filhos, e falar assim, poxa, eu vou deixar meus filhos, eu me questionava também, vou deixar meus filhos para um sonho que é meu, para uma coisa que, poxa, será que eu preciso disso? Será que eu preciso estar lá? Então, eu me questionava com relação a isso, né, porque a gente se culpa. Pô, vou deixar os meus filhos um tempo, eles vão ficar ali. Então, eu me questionava muito sobre isso, mas eu nunca me deixei abalar no sentido de falar assim, não, mas eu preciso disso, porque se eu estiver bem, se eu crescer, eles também vão crescer junto comigo. E tomara que eles, daqui a uns anos, eles vejam isso e reconheçam na mãe deles uma grande vencedora, não de vencedora só do programa, mas de vencedora na vida, que superou obstáculos, que enfrentou dificuldades, principalmente para a Marina, que é uma menina, que é uma mulher, vai ser uma mulher. Eu quero que ela veja no meu papel e no que eu faço papéis que ela pode se sentir representada e que ela pode também estar onde ela quer estar. Que o Felipe, como um homem, que ele possa também se reconhecer dentro de todos os papéis, de ser um grande parceiro, como eu tenho um dentro de casa, como meu pai foi meu parceiro, me acompanhando. Então, quando eu falo dessa vulnerabilidade, é de uma forma muito tranquila, acho que de uma forma muito honesta, porque eu acredito que é assim com todo mundo. Eu acredito que todo mundo tenha problemas, dificuldades, eu tenho. Né? Então, assim, mas a gente vai lidando. Eu falo assim, como você lida? Um de cada vez. Então, hoje eu penso no problema de hoje, amanhã eu vou pensar só amanhã no de amanhã. Porque é assim. Então, e principalmente com volume de coisas. Sabe? Eu aprendi também a ser um pouco assim. Penso nas coisas que vêm, me programo para vir para o festival, lembro, tem pré-preparo, mas tem coisa que eu falo assim, cara, se eu ficar sofrendo para aquela coisa daqui a um mês, eu preciso sofrer no que vai acontecer amanhã, que é antes. Então, eu sofro no que vai amanhã, depois eu sofro... E eu aprendi a ser uma pessoa também mais leve, porque senão eu ia pirar. As demandas aumentaram muito, né? Então, eu acho que é mostrar também que a gente pode falhar. Então, às vezes, eu vou dar uma gafe aí, falhar. Podia não vir no podcast? Assiste, Babi deu para trás aqui de última hora. Misericórdia, se perdesse isso aqui, nossa... Babi, agora finalizando mesmo, eu sei que seu tempo é bem corrido, né? Tem uma aula daqui a pouco. Qual que é o seu sonho? Seu maior sonho hoje, assim, a Babi tão realizada, com tantas conquistas, tanto no âmbito familiar quanto profissional, qual que seria o seu sonho? Nossa, olha, eu acho que o meu sonho é poder continuar fazendo o que eu faço, da forma como eu faço, né? E também não me perder, sabe, ao longo de tanta informação, de tantas oportunidades, que eu acho que tem muito, né? A gente fala assim, hoje as pessoas falam, e aí, o afeto vai aumentar? Ele vai expandir? Eu falo assim, tomara. Eu falo assim, e hoje eu entendo que vai ser natural, ele vai precisar crescer. Né? Eu falava assim, não vai. Eu sempre falei, não vai. Eu falei, agora eu já entendo que ele precisa. Vai chegar uma hora que é natural, ele não vai caber mais onde ele está. Mas o meu maior sonho é poder continuar sabendo fazer essas escolhas e colocando esses valores que são tão importantes como
prioridades. Como assim. prioridades na minha vida, para que eu saiba construir o que eu construí até hoje melhor. Então, quando você fala assim, o seu sonho, meu sonho é ter o afeto em um lugar maior, mas que ele venha realmente para somar, não para ser só mais um espaço maior, mas que eu possa, assim, o dia que brilhar o olho, que eu senti que arrepiei, falei assim, agora vai, que foi o que eu senti quando eu abri. Falei, tomara que seja assim, não só para o afeto, mas para todas as frentes. Eu quero continuar dando aula, quero ser, eu falo assim, eu tenho muita vontade em ser, como que eu falo para você? Eu tenho vontade de ser uma referência, é essa palavra. Eu gosto de ser referência, mas não ser a referência só do melhor restaurante, mas de ser uma pessoa que contribui para que a gente tenha pessoas melhores. Então, dentro da minha faculdade, eu quero contribuir para que a formação, para que a capacitação desses profissionais seja cada vez melhores. Eu quero contribuir para que o afeto seja melhor, mas verdadeiramente melhor na essência dele, para que ele cresça, mas que ele cresça em valores também, né? Para que a gente continue levando esses valores. E também para que eu cresça dentro da rede social. Então, meu sonho é continuar sendo essa profissional, só que cada vez melhor e levando esses valores junto. Que eu acho que isso é o que me fez chegar até aqui. Babi, muito, 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 muito obrigado por essa conversa. Eu acho que, assim, ninguém tem dúvida, se alguém tinha, depois de ouvir isso daqui, ninguém tem dúvida de por que você é campeã, por que você foi campeã. Assim, o jeito como você leva a vida, como você encara as coisas, como você é resiliente, como você é consistente, focada e convicta, sendo vulnerável, assim, é extremamente inspirador, né? Pode ter certeza que eu vou carregar isso para minha vida, o tanto que eu aprendi aqui, né, lá na empresa, minha vida, meu casamento, minha família, meus filhos no futuro. Então, eu só tenho te agradecer, né, e, lógico, te desejar assim, que você continue nessa caminhada tão inspiradora, nessa jornada aí tão excepcional. Assim. Obrigada a vocês pelo convite, desejo a Bom Frigo aí sucesso, que vocês possam também cada vez mais crescer. Quero ir lá na empresa. Que isso. Quero ir lá visitar. Vocês abatem os animais lá, faz toda a parte de desossa, tudo a gente abate, desossa. Vou lá levar as crianças para dar uma olhada lá. Eu subia nos porquinhos. Quando eu era da idade deles aqui, eu vivia lá dentro do chiqueiro lá. Pois bom demais. Mas assim, muito obrigada, o prazer é meu. O que eu puder contribuir também, contem comigo. E desejo sucesso para vocês também. Amém. Obrigado, Babi. Obrigada pela oportunidade. Gente, obrigado a todos. Espero que todo mundo aí tenha gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.